Seu Mário sempre foi daqueles pais que ralaram a vida inteira para os filhos. Trabalhava de sol a sol como pedreiro, voltava para casa com as costas doendo, os joelhos implorando por descanso, mas nunca reclamava. A esposa, Dona Conceição, tinha partido cedo demais, deixando ele sozinho para criar o Roberto, que na época era só um moleque de 12 anos. E olha, ele criou direito, viu? Pagou escola particular para o garoto, mesmo tendo que fazer bico de final de semana. Comprou uniforme, material escolar, até videogame o menino ganhou quando fez 15 anos. Seu Mário passava fome às vezes, comia só arroz com ovo para garantir que o filho tivesse carne no prato. Esse era o tipo de sacrifício que ele fazia sem pestanejar. Roberto cresceu, formou-se em administração, conseguiu um emprego bom numa empresa grande. Casou com a Patrícia, uma mulher cheia de frescura que torcia o nariz toda vez que tinha que visitar o sogro. Tiveram 2 filhos, o Gabriel e a Júlia, que seu Mário amava de paixão. Mas a Patrícia não gostava muito que as crianças ficassem com o avô. Dizia que a casa dele era simples demais, que não tinha as coisas que eles estavam acostumados. Os anos foram passando e seu Mário foi envelhecendo. Normal, né? Acontece com todo mundo. Mas aí começaram os problemas de saúde. Primeiro foi a pressão alta, depois o diabetes, e por último veio aquele Alzheimer maldito que vai apagando a memória da gente aos pouquinhos. Teve um dia que ele esqueceu de desligar o fogão e quase botou fogo na casa. Outro dia saiu para comprar pão e ficou perdido na rua, sem saber voltar. Roberto começou a ficar incomodado. Não que ele não amasse o pai, mas aquilo estava atrapalhando a rotina dele. Sabe como é? Ele tinha reuniões importantes, jantares de negócio, viagens a trabalho. A Patrícia vivia reclamando que não dava mais para deixar seu Mário sozinho, que era perigoso, que poderia acontecer uma tragédia. Amor, a gente precisa tomar uma decisão sobre seu pai. Ela dizia toda semana, com aquele tom de quem já decidiu tudo, mas quer fingir que está consultando o marido. Eu sei, Patrícia, mas é meu pai, entende? O homem que me criou sozinho, que trabalhou feito um condenado para me dar uma vida melhor. Exatamente por isso ele merece cuidados profissionais. A gente não tem estrutura aqui em casa. Pensa bem, Roberto, ele precisa de enfermeiros, de médicos por perto, de gente que entenda dessas coisas. A conversa sempre terminava assim, com a Patrícia plantando aquela sementinha do asilo na cabeça do Roberto. E olha, não demorou muito para essa semente germinar. Um dia, Roberto chegou em casa do pai com um papel na mão e aquela cara de quem vai dar uma notícia ruim, mas está tentando disfarçar. Oi, pai, como o senhor tá? Oi, meu filho. Tô bem. Quer comer alguma coisa? Fiz uma sopinha aqui. Não, pai, obrigado. Eu vim aqui porque preciso conversar com o senhor sobre uma coisa importante. Seu Mário sentou na cadeira da cozinha, aquela mesma cadeira onde tinha sentado tantas vezes para ajudar Roberto com a lição de casa quando ele era criança. Sentiu o coração apertar. Conhecia o filho, sabia quando vinha bomba. Olha, pai, eu e a Patrícia estivemos conversando, e a gente acha que o senhor precisa de cuidados melhores do que eu posso oferecer. O senhor está esquecendo as coisas, já teve uns sustos aí. Mas eu tô bem, filho. Foi só uma vez ou outra que eu esqueci umas coisinhas. Não, pai, não é só uma vez ou outra. Semana passada o senhor ligou para mim 3 vezes perguntando a mesma coisa. Antes de ontem deixou a torneira aberta e alagou o banheiro. A gente precisa ser realista. E o que você está querendo dizer, Roberto? O filho respirou fundo. Custou a sair, mas saiu. Eu encontrei um lugar onde o senhor vai ser bem cuidado. É uma casa de repouso, pai. Tem enfermeiros, médicos, outras pessoas da idade do senhor para fazer companhia. Seu Mário sentiu o mundo desabar. Casa de repouso, asilo. Era isso que o filho dele estava dizendo, que ia enfiar ele no asilo. Você está falando sério, filho? Você quer me jogar no asilo? Não é jogar, pai. É cuidar do senhor da melhor forma possível. Eu trabalho o dia todo. Não posso ficar aqui cuidando. E contratar alguém para ficar com o senhor sai mais caro do que... Aí seu Mário entendeu tudo. Era uma questão de dinheiro. Sempre foi, né?
A Patrícia devia estar enchendo o saco, dizendo que era desperdício contratar uma enfermeira particular, que asilo era mais barato. Tá bom, Roberto. Se é isso que você quer, então tá bom. Pai, não fica assim. O senhor vai ver que vai ser bom. Vai ter gente da sua idade, atividades. Vai ser melhor do que ficar aqui sozinho o dia todo. Mas seu Mário não estava acreditando naquilo. Não mesmo. Tinha passado a vida inteira dando tudo pelo filho e agora estava sendo descartado que nem um móvel velho que não serve mais. Na semana seguinte, Roberto apareceu com uma mala na mão. Arrumei umas roupas do senhor. Pai, hoje a gente vai conhecer o lugar. O tal lugar ficava nos fundos de um bairro meio esquecido da cidade. Quando o carro parou na frente, seu Mário sentiu um aperto no peito. O prédio era velho, com a pintura descascando, algumas janelas com vidro quebrado remendado com fita adesiva. Tinha um cheiro estranho no ar, mistura de remédio com mofo. É aqui? Perguntou seu Mário, sem acreditar. É, pai. Eu sei que não é um 5 estrelas, mas cabe no meu orçamento e eles vão cuidar bem do senhor. Mentira. Tudo mentira. Roberto ganhava bem, muito bem até. Aquele lugar devia custar uma merreca. Ele tinha escolhido o mais barato que encontrou. Só isso. Entraram e foram recebidos por uma mulher que se apresentou como enfermeira-chefe, mas que tinha mais cara de carcereiro. Ela mostrou o quarto onde seu Mário ia ficar. Um cubículo apertado com 2 camas de ferro enferrujadas, um armário pequeno e uma janela que mal abria. O colchão tinha manchas amareladas e afundava no meio. O banheiro é compartilhado, no fim do corredor, explicou a mulher, sem emoção nenhuma na voz. Seu Mário olhou para o filho, esperando que ele dissesse que aquilo era uma piada, que ia procurar um lugar melhor. Mas Roberto só olhou para o relógio e disse: Então tá, pai, vou ter que ir. Tenho uma reunião daqui a pouco. Eu volto para visitar no final de semana. Você vai me deixar aqui? Hoje? Assim. Pai, quanto mais rápido o senhor se adaptar, melhor. Eu ligo amanhã para saber como foi a primeira noite. Tá bom. E foi embora. Simplesmente foi embora, deixando seu Mário ali, naquele lugar horrível, com aquela mulher de cara fechada e um monte de velhinhos que pareciam zumbis andando pelos corredores. A primeira noite foi terrível. O colchão era duro, o travesseiro fedorento. Dava para ouvir tudo. Gente gritando, gente chorando, gente chamando por ajuda e ninguém aparecendo. Seu Mário ficou encarando o teto, com lágrimas escorrendo pelo rosto, pensando em como tinha chegado até ali. Tinha dado tudo pelo filho. Tudo. Abriu mão dos próprios sonhos, da própria vida, para garantir que Roberto tivesse oportunidades. E essa era a recompensa. Ser jogado num asilo sujo, abandonado, esquecido. Ele tentou dormir, mas o sono não vinha. Só conseguia pensar numa coisa. Será que tinha valido a pena todo aquele sacrifício, todo aquele amor, todo aquele esforço para terminar assim, sozinho e abandonado num lugar que mais parecia um depósito de gente velha? E o pior de tudo é que no fundo, lá no fundo mesmo, seu Mário sabia que Roberto não ia voltar no final de semana, nem no outro. Aquela promessa de visita era só um jeito de acalmar a própria consciência. O filho tinha se livrado do problema e agora ia tocar a vida como se nada tivesse acontecido. Mas tem uma coisa que Roberto não sabia. Lá no céu, tinha alguém vendo tudo. Alguém que não deixa a injustiça passar batida. Alguém que ama os pequenos, os esquecidos, os abandonados. E esse alguém estava preparando uma surpresa que ia virar a vida de todo mundo de ponta cabeça. Os dias no asilo eram um horror. Seu Mário acordava toda manhã com aquele cheiro de desinfetante barato misturado com urina e comida velha. O café da manhã era sempre a mesma coisa, um pão amanhecido com margarina e um café ralo que mais parecia água suja. As enfermeiras, se é que dava para chamar aquelas mulheres mal-humoradas de enfermeiras, tratavam todo mundo com desprezo, como se cuidar de idosos fosse um castigo. Tinha um velhinho ali, o seu Joaquim, que passava o dia inteiro sentado numa cadeira de rodas perto da janela. Ninguém nunca ia visitar ele. Uma vez seu Mário perguntou por que ele ficava ali, parado, olhando para a rua. "Tô esperando minha filha", respondeu seu Joaquim, com os olhos vidrados. "Ela disse que ia voltar. Já faz 3 anos, mas ela vai voltar." 3 anos.
O cara estava ali, naquele lugar horrível, esperando há 3 anos por uma filha que claramente tinha esquecido dele. E o pior é que seu Joaquim não era exceção. Quase todo mundo ali tinha sido abandonado pela família. Era tipo um cemitério de gente viva, um lugar onde os filhos julgavam os pais para não ter que lidar com eles. Roberto não apareceu no final de semana como prometeu. Nem ligou. Seu Mário ficou o sábado e o domingo inteiros olhando para a porta, esperando ver o filho aparecer. Nada. Na segunda-feira, ele pediu para usar o telefone para ligar para o Roberto. Oi, pai. Como é que está sendo aí? Filho, quando você vem me visitar? Ah, pai, essa semana vai ser corrida demais. A gente está fechando um negócio grande aqui na empresa. Estou trabalhando até tarde todos os dias. Mas semana que vem eu apareço aí. Pode deixar. Mentira. Seu Mário sabia que era mentira. Conhecia o tom de voz do filho quando ele estava inventando desculpa. E as crianças? Como estão o Gabriel e a Júlia? Ah, tão bem, crescendo rápido. Olha, pai, desculpa, mas preciso desligar. Tô entrando numa reunião. A gente se fala depois, tá? E desligou. Assim, sem mais nem menos. Seu Mário ficou ali, segurando aquele telefone velho, sentindo o vazio enorme no peito. As crianças nem tinham mandado um beijo para ele. A Patrícia, claro, nem devia saber que ele tinha ligado. Ela devia estar contente que o problema tinha sido resolvido. As semanas foram passando e virando meses. Roberto ligava de vez em quando, sempre com aquelas desculpas prontas. Muito trabalho, as crianças com atividades na escola. A Patrícia não estava se sentindo bem. O carro quebrou. Tinha uma viagem marcada. Sempre tinha alguma coisa impedindo ele de visitar o pai. Seu Mário foi ficando cada vez mais triste. Parou de conversar com os outros velhinhos. Parou de ir para as atividades que o asilo oferecia, que eram um lixo, mas pelo menos era alguma coisa para fazer. Ficava no quarto, deitado naquela cama horrível, olhando para o teto e lembrando de quando Roberto era pequeno. Lembrava do dia que ensinou o filho a andar de bicicleta. Ficou a tarde toda correndo atrás do menino, segurando a bicicleta, até que em um momento soltou e o Roberto saiu pedalando sozinho, rindo, feliz. Olha, pai, consegui. Tô andando sozinho. Seu Mário tinha ficado tão orgulhoso naquele dia. Lembrava das festas de aniversário. Sempre simples, mas feitas com muito amor. Não podia comprar aqueles bolos caros de confeitaria. Então ele mesmo fazia, seguindo a receita que Dona Conceição tinha deixado anotada num caderninho. Os salgadinhos ele preparava na madrugada, depois de chegar do trabalho. Cansado, com sono, mas feliz de poder proporcionar aquilo pro filho. Lembrava da formatura do Roberto. Tinha sido um dos dias mais felizes da vida dele. Ver o filho subir no palco, pegar aquele diploma, todo bonito de beca, tinha valido cada gota de suor, cada hora extra, cada sacrifício. Naquele dia, Roberto tinha abraçado ele, com lágrimas nos olhos, e tinha dito: obrigado por tudo, pai. Tudo que eu sou hoje, eu devo ao Senhor. E agora, onde estava aquela gratidão toda? Onde estava aquele amor que o Roberto jurava sentir? Um dia, seu Mário estava no refeitório, empurrando aquela comida sem gosto para o lado do prato, quando ouviu uma conversa na mesa ao lado. Era uma velhinha, Dona Irene, falando com outra. Sabe qual é o problema? A gente dá tudo para os filhos, depois eles acham que não devem nada. Criam a família deles e a gente vira um peso, um incômodo. É triste, mas é a verdade. Verdade, comadre. Minha filha me visita 2 vezes por ano, no Natal e no meu aniversário. E olhe lá, ano passado ela esqueceu do meu aniversário e só veio uma semana depois, cheia de desculpa. Seu Mário percebeu que aquela era a realidade de quase todo mundo ali. Filhos que abandonavam os pais, que jogavam eles em asilos e esqueciam que eles existiam. Ele não era o único. Isso devia confortar de alguma forma, mas só deixava tudo mais deprimente. O tratamento no asilo foi piorando. As enfermeiras eram grosseiras, impacientes. Teve um dia que seu Mário pediu ajuda para ir ao banheiro. O Alzheimer às vezes deixava ele confuso sobre onde ficavam as coisas, e a enfermeira soltou um suspiro irritado e disse: velho chato, toda hora é a mesma coisa. A comida era horrível. Arroz grudado,
feijão aguado, carne dura que mal dava para mastigar. Os legumes vinham sempre passados, sem gosto nenhum. Às vezes tinha gente que passava mal depois das refeições, mas as enfermeiras só davam um remédio qualquer e mandavam a pessoa voltar para o quarto. O lugar estava sempre sujo, o chão pegajoso, os banheiros imundos, as roupas de cama manchadas. Os idosos, se conseguiam, reclamavam, mas de que adiantava? Ninguém estava nem aí. O dono do asilo só aparecia uma vez por mês para recolher o pagamento e ia embora. Não queria nem saber como as coisas estavam funcionando. Teve uma noite que seu Mário acordou com um barulho estranho. Era o seu Joaquim, o velhinho que ficava na cadeira de rodas esperando a filha. Ele tinha caído da cama e estava no chão, chorando de dor. Seu Mário chamou a enfermeira, apertou aquele botão de emergência que tinha no quarto. Ninguém apareceu. Ele teve que ir até o corredor, batendo nas portas, acordando outros velhinhos, até que alguém conseguiu encontrar uma enfermeira. Ela chegou brava, reclamando que tinha sido acordada, e ajudou seu Joaquim a voltar para a cama sem nenhum cuidado, sem verificar se ele tinha se machucado. No dia seguinte, o velhinho estava com o braço roxo, mas ninguém levou ele para o médico. Só deram um remédio para a dor e pronto. Foi nessa época que seu Mário começou a rezar. Ele nunca tinha sido muito religioso, ia na igreja de vez em quando mais por costume do que por fé, mas agora estava desesperado. Precisava de alguém, de alguma coisa para se agarrar. Jesus, se o Senhor existe mesmo, se o Senhor vê o que está acontecendo aqui, me ajuda. Não aguento mais isso aqui. Ou me tira desse lugar ou leva eu embora de vez, mas não me deixa sofrer assim. Ele rezava baixinho, toda noite, antes de tentar dormir naquele colchão horrível. Rezava pedindo forças, pedindo consolo, pedindo que o Roberto tivesse um lampejo de consciência e viesse buscar ele. Mas os dias passavam e nada mudava. O asilo continuava imundo, a comida continuava ruim, as enfermeiras continuavam mal educadas e Roberto continuava sumido. Teve um dia que seu Mário pediu para usar o telefone de novo. Ligou para o filho. A Patrícia atendeu. Alô? Oi, Patrícia. É o Mário. Posso falar com o Roberto? Silêncio do outro lado. Depois, ele não tá, sogro. Saiu. Você pode pedir para ele me ligar quando voltar? É importante. Tá bom. Mas Roberto não ligou. Nem naquele dia, nem no outro, nem na semana seguinte. Seu Mário começou a entender uma coisa. Ele tinha sido descartado. Para a família dele, ele tinha deixado de existir. Era só mais um velhinho num asilo, esperando a morte chegar. Mas tem uma coisa que ele não sabia. Lá no céu, Jesus estava vendo tudo. Cada lágrima derramada, cada noite de solidão, cada desrespeito sofrido. E ele estava preparando algo que ia abalar a vida de todo mundo envolvido naquela história. Porque uma coisa é certa, Deus não abandona os seus. Pode demorar, pode parecer que ele não está vendo, mas chega uma hora que ele age. E quando ele age, amigo, aí é que as coisas acontecem de verdade. Numa noite fria de junho, seu Mário estava deitado na cama, olhando para aquela janela suja que dava para um beco sem saída. Estava rezando, como fazia toda noite, mas dessa vez estava diferente. Não estava pedindo mais nada. Estava só conversando com Deus, desabafando mesmo. Senhor, eu sei que o Senhor tem os seus motivos para deixar eu passar por isso. Talvez seja para eu aprender alguma coisa. Sei lá, mas eu tô cansado. Viu? Tô muito cansado. Não sei quanto tempo mais eu aguento ficar aqui, nesse lugar esquecido por Deus e pelo mundo. Mal ele sabia que aquele lugar não estava esquecido por Deus. Muito pelo contrário. Naquela mesma noite, enquanto seu Mário tentava dormir, algo aconteceu. Ele não saberia explicar direito depois, mas sentiu uma presença no quarto. Não era uma presença assustadora. Não. Era algo reconfortante. Uma paz que ele não sentia há meses começou a preencher aquele cubículo apertado e fedorento. Ele abriu os olhos e viu uma luz suave perto da janela. Não era luz de poste, não era a luz da lua. Era diferente. E então, naquela luz, começou a se formar uma silhueta. Seu Mário ficou paralisado. Não era medo, era mais um tipo de reverência. Sabe? A silhueta foi ficando mais clara e ele conseguiu ver. Era um homem, vestido com roupas simples, cabelo comprido, barba
E um olhar, meu Deus, aquele olhar tinha tanta compaixão que seu Mário começou a chorar sem nem saber por quê. Mário, disse a figura, com uma voz que parecia abraçar a alma dele. Quem? Quem é o senhor? Você sabe quem eu sou. Você tem me chamado todas as noites. Caiu a ficha. Jesus. Jesus Cristo em pessoa estava ali, no quarto dele, num asilo sujo e abandonado no fim do mundo. Senhor? É o Senhor mesmo. Jesus sorriu, daquele jeito que só alguém que ama de verdade consegue sorrir. Sim, Mário, sou eu. E eu vim te dizer uma coisa, você não está sozinho. Nunca esteve. As lágrimas de seu Mário agora corriam soltas. Mas eu me sinto tão sozinho. Senhor, meu filho me abandonou. Ninguém liga para mim. Eu tô num lugar horrível. Eu sei, Mário, eu sei de cada lágrima sua, de cada noite de sofrimento, de cada vez que você se sentiu abandonado. E eu vim te dizer que isso vai mudar. Como, Senhor? Como que isso vai mudar? Jesus se aproximou e sentou na beira daquela cama velha, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Às vezes, Mário, as pessoas precisam passar por situações difíceis para acordar. Seu filho perdeu o caminho. Ele se esqueceu do que é importante, se deixou levar pelo mundo, pela esposa, pelo dinheiro. Mas eu vou lembrá-lo. O Senhor vai falar com ele, de um jeito que ele não vai poder ignorar. E não é só com ele. Essa história toda vai servir de lição para muita gente. Vai mostrar que ninguém deve abandonar aqueles que um dia cuidaram deles. Vai mostrar que o que você faz ao menor dos meus é a mim que você faz. Seu Mário não estava entendendo direito, mas sentiu uma paz enorme. Pela primeira vez em meses, tinha esperança. E eu, Senhor, eu vou ter que ficar aqui. Por enquanto, sim, mas não por muito tempo. E quando você sair daqui, vai ser de um jeito que todo mundo vai ver a minha mão agindo. Confia em mim, Mário. Só confia. E com essas palavras, a luz começou a diminuir e a figura de Jesus foi desaparecendo. Seu Mário ficou ali, deitado, com o coração quente e a mente em paz. Pela primeira vez desde que tinha chegado naquele lugar, ele dormiu tranquilo. Na manhã seguinte, acordou diferente. Tinha uma força nele que não tinha antes. Levantou, tomou aquele café ruim sem reclamar. Até deu bom dia para as enfermeiras mal-humoradas. Elas estranharam, mas não falaram nada. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Roberto estava tendo um dia normal. Acordou, tomou café da manhã com a família, foi trabalhar. Mas no meio da tarde, enquanto estava numa reunião importante com os clientes japoneses, ele começou a passar mal. Primeiro foi uma dor de cabeça forte. Depois o coração começou a acelerar. Suor frio. Ele tentou disfarçar, mas não conseguiu. Teve que sair da reunião. Foi para o banheiro e lá, olhando para o espelho, teve um tipo de visão. Viu o pai, sentado naquele asilo horrível, comendo aquela comida ruim, sozinho, triste. Viu o quarto imundo onde tinha deixado ele. Viu as enfermeiras tratando os velhinhos com desprezo. E então ouviu uma voz, clara como se tivesse alguém do lado dele. É assim que você trata quem te deu a vida. É assim que você honra teu pai. Roberto saiu correndo do banheiro, perturbado. Tentou voltar para a reunião, mas não conseguiu se concentrar. A imagem do pai ficava voltando na cabeça dele. E aquela voz que ele tinha certeza que não era da consciência dele. Era algo maior. Ele saiu da empresa mais cedo, com a desculpa de que estava doente. Foi para casa e ficou quieto no sofá, pensando. A Patrícia percebeu que tinha algo errado. Amor, o que foi? Você tá com uma cara péssima. Não é nada, só uma dor de cabeça. Mas não era só uma dor de cabeça. Era remorso, era culpa, era a consciência dele finalmente acordando. À noite, quando foi deitar, Roberto não conseguiu dormir. Ficou revirando na cama, e toda vez que fechava os olhos, via o pai. Às vezes o pai jovem, trabalhando debaixo de sol forte para sustentar a família. Às vezes o pai ensinando ele a andar de bicicleta. Às vezes o pai na formatura dele, chorando de orgulho. E então vinha a imagem do pai hoje, velho, doente, abandonado num asilo imundo. O que foi que eu fiz? Ele sussurrou no escuro. Meu Deus,
O que foi que eu fiz? A Patrícia acordou. Você está falando sozinho. Patrícia, a gente precisa tirar meu pai daquele lugar. O quê? De madrugada você vem com isso. Eu errei. A gente errou. Ele não merece estar ali. Roberto, a gente já conversou sobre isso. É o melhor lugar que cabe no nosso orçamento. Não tem como trazer ele para cá. Você sabe disso. Não, não é o melhor lugar. É um lugar horrível. Eu vi, Patrícia. Eu vi como é lá. Coloquei meu pai, o homem que trabalhou a vida inteira por mim, num lugar imundo, sujo, onde as pessoas são maltratadas. Você está exagerando. Asilos são assim mesmo. Não, não são. Eu pesquisei o mais barato que encontrei porque você ficou enchendo o saco, dizendo que era desperdício gastar muito. E eu te ouvi. Eu ouvi você em vez de ouvir o meu coração. Patrícia ficou em silêncio. Nunca tinha visto marido assim, tão alterado. Amanhã eu vou lá visitar ele. Faz meses que eu não vejo meu pai. Meses. Que tipo de filho eu sou? E ali, naquela madrugada, algo mudou dentro do Roberto. Era como se uma venda tivesse caído dos olhos dele. Ele estava vendo com clareza pela primeira vez em muito tempo. No dia seguinte, ele não foi trabalhar. Pegou o carro e dirigiu até o asilo. Quando chegou lá, na luz do dia, percebeu quanto aquele lugar era pior do que ele lembrava. A pintura descascada, o portão enferrujado, o mato crescendo no jardim da frente. Entrou e foi direto para o quarto do pai. Seu Mário estava sentado na cama, olhando para a parede. Pai! Seu Mário virou e viu o filho parado na porta. Por um momento, não disse nada. Depois, Roberto, é você mesmo? Sou eu, pai. Desculpa a demora. Roberto entrou no quarto e quase vomitou com o cheiro. Olhou ao redor e viu a sujeira, o mofo, a janela quebrada. Como ele tinha deixado o pai dele ali? Pai, eu não sabia que era assim. Você não sabia porque não quis saber, filho. Você me trouxe aqui e nunca mais voltou. A verdade doía, mas Roberto sabia que o pai estava certo. Me perdoa, pai. Eu errei. Errei muito, mas eu vou consertar isso. Hoje mesmo o senhor sai daqui. Seu Mário olhou para o filho com lágrimas nos olhos. Jesus me disse que você ia voltar. Jesus. Ele apareceu para mim ontem à noite. Disse que as coisas iam mudar. Roberto sentiu um arrepio. Não era coincidência. Não podia ser. Roberto ficou ali, parado no meio daquele quarto imundo, processando o que o pai tinha acabado de dizer. Jesus tinha aparecido. Ele não era muito de acreditar nessas coisas de milagre e aparição. Sempre foi mais do tipo pragmático, pé no chão. Mas depois daquela visão que teve no banheiro da empresa, depois daquela voz que ouviu, ele não podia simplesmente descartar o que o pai estava falando. O Senhor está falando sério. Pai, Jesus apareceu aqui. Seu Mário assentiu, e tinha uma paz no rosto dele que Roberto não via há muito tempo. Apareceu sim, filho. Tão real quanto você está aqui agora. Ele disse que você ia voltar, que as coisas iam mudar. Roberto sentou na beirada daquela cama horrível e segurou a mão do pai. A mão estava fria, a pele fina e enrugada. Quando foi a última vez que ele tinha segurado a mão do pai? Não conseguia lembrar. Pai, me perdoa. Me perdoa por ter feito isso com o Senhor. Eu fui um egoísta, um ingrato. O Senhor deu tudo por mim e eu joguei o Senhor aqui como se fosse lixo. As lágrimas começaram a cair dos olhos de Roberto. Lágrimas de verdade, não aquelas de crocodilo que a gente força para parecer bem. Eram lágrimas de arrependimento genuíno, daquelas que vêm lá do fundo da alma. O Senhor me criou sozinho depois que a mãe morreu. Trabalhou feito um condenado, passou fome para me dar comida, abriu mão de tudo para me dar uma vida melhor. E eu retribuí deixando o Senhor num lugar desses, abandonado, esquecido. Seu Mário também chorava agora. Chorava, mas era um choro diferente. Era alívio. Alívio de saber que o filho dele, o menino que ele tinha criado com tanto amor, ainda estava lá, embaixo de toda aquela casca de ambição e materialismo que a vida tinha colocado nele. Eu te perdoo, filho. Sempre vou te perdoar. Você é meu filho, meu sangue.
Eu só queria que você se lembrasse do que é importante na vida. Dinheiro vai e vem. Cargo e prestígio são passageiros, mas família é para sempre. Roberto abraçou o pai e os dois ficaram ali, chorando, se abraçando, naquele quarto podre de um asilo abandonado. Mas naquele momento, naquele abraço, tinha mais amor do que em qualquer mansão ou escritório chique. Vamos embora daqui, pai. Agora, hoje mesmo. Para onde a gente vai? Pro único lugar onde o senhor deveria estar, em casa, comigo e com a minha família. Roberto foi até a recepção e avisou que estava levando o pai embora. A enfermeira-chefe, aquela mulher mal encarada, tentou dificultar, falando de papelada e burocracia, mas Roberto não estava nem aí. Assinou o que tinha que assinar, pegou as poucas coisas do pai, colocou ele no carro e foram embora. Durante o caminho, Roberto ligou para Patrícia. Amor, eu tô indo para casa e tô levando meu pai comigo. O quê? Roberto, a gente já conversou sobre isso. Não, Patrícia, você já falou sobre isso. Eu não conversei nada. Eu só ouvi você reclamar e acabei cedendo. Mas agora é diferente. Meu pai vai morar com a gente, não tem discussão. Mas Roberto, não tem mais nada. Ele é meu pai. Ele me criou, me deu tudo, e agora é a minha vez de cuidar dele. E se você não gostar, se não aceitar, então é você que precisa decidir o que é mais importante para você. Do outro lado da linha, Patrícia ficou em silêncio. Ela nunca tinha ouvido o marido falar daquele jeito, tão firme, tão decidido. Tá bom, Roberto, a gente conversa quando você chegar. Quando chegaram em casa, Roberto ajudou o pai a entrar. A casa era grande, bonita, tinha 4 quartos. Espaço é que não faltava. Sempre faltou foi disposição. Patrícia estava na sala, com aquela cara de quem vai falar um monte. Mas quando viu o sogro, velho, frágil, com aquelas roupas velhas surradas, alguma coisa nela também mudou. Não foi uma mudança completa, não foi milagre instantâneo, mas foi o começo de alguma coisa. Oi, sogro, bem-vindo. Não era o recebimento mais caloroso do mundo, mas também não era a hostilidade de antes. Era um começo. As crianças desceram correndo. Vovô chegou. Gabriel e Júlia não viam o avô há meses. Eles tinham sentido falta, mas toda vez se perguntavam. A mãe dava uma desculpa diferente. Agora eles pularam no avô, abraçaram, beijaram. E seu Mário sentiu o coração quase explodir de alegria. Meus netinhos, como vocês cresceram. Vovô, agora você vai morar com a gente? Perguntou a Júlia, com aqueles olhos brilhando. Vou sim, minha princesa. Agora o vovô vai morar aqui com vocês. Roberto preparou o quarto de hóspedes pro pai. Trocou os lençóis, colocou toalhas limpas, deixou tudo arrumadinho. Era um quarto simples, mas limpo, arejado, com uma cama confortável e uma janela que dava para o jardim. Um luxo comparado àquele cubículo do asilo. Naquela noite, durante o jantar, foi estranho no começo. Tinha uma tensão no ar, principalmente vinda da Patrícia. Mas as crianças ajudaram a quebrar o gelo, fazendo perguntas pro avô, contando das coisas da escola, mostrando brinquedos novos. Depois que as crianças foram dormir, Roberto e Patrícia ficaram conversando na sala. Olha, eu sei que você não está feliz com isso, começou Roberto, mas eu precisava fazer. Não dava mais para deixar meu pai naquele lugar. Roberto, não é que eu não goste do seu pai. É que é complicado. Ele tem Alzheimer, precisa de cuidados especiais. E eu trabalho também. Não posso ficar cuidando dele o dia todo. Eu sei. E a gente vai dar um jeito. Vamos contratar alguém para ficar aqui durante o dia. Uma cuidadora profissional. Eu vou pegar mais trabalho se for preciso. Mas ele vai ficar bem. Vai ter dignidade. Vai estar com a família dele. Patrícia suspirou. Tudo bem. Mas você precisa assumir essa responsabilidade. E as crianças vão ter que entender que o vovô às vezes vai esquecer as coisas. Vai precisar de paciência. Elas vão entender. E vai ser bom para elas também. Vai ensinar empatia, respeito pelos mais velhos, valores que estão se perdendo. Nos dias seguintes, Roberto contratou uma cuidadora chamada Dona Luísa, uma senhora super carinhosa que tinha anos de experiência cuidando de idosos com Alzheimer.
Ela vinha todo dia de manhã e ficava até o final da tarde, ajudando seu Mário com tudo o que ele precisava. E sabe o que aconteceu? Seu Mário começou a melhorar. Não melhorar do Alzheimer. Isso não tinha cura, mas melhorar no geral. Ele ria mais, conversava mais, tinha mais disposição. O ambiente fazia toda a diferença. Estar numa casa limpa, comendo comida de verdade, rodeado de amor e carinho da família, era outro mundo comparado àquele asilo do inferno. As crianças adoravam ter o avô ali. Todo dia depois da escola iam correndo falar com ele. O Gabriel até pediu para o avô ensinar ela a jogar dama, e eles passavam horas jogando. A Júlia gostava de ficar ouvindo as histórias que o avô contava sobre quando o pai dela era criança. Vovô, é verdade que o papai caiu da árvore e quebrou o braço. É sim. E ainda teve coragem de mentir para mim que tinha sido jogando bola. Até eu descobrir que ele tinha subido na árvore da vizinha para pegar manga. As crianças riam, e Roberto também ria, lembrando daqueles tempos. Até Patrícia foi mudando aos poucos. No começo era só educação, cortesia básica, mas com o tempo ela foi percebendo que seu Mário não era um peso. Ele ajudava, do jeito dele. Às vezes ficava na cozinha conversando com ela enquanto ela cozinhava, dava opinião sobre tempero, contava receitas antigas. Era uma companhia gostosa. Um dia, Roberto chegou em casa e encontrou a Patrícia e o pai dele assistindo uma novela juntos, comentando sobre os personagens, rindo. Foi quando ele percebeu. A família dele estava completa de novo. Mas a história não parava por aí. Uma noite, Roberto teve outro sonho. Ou seria visão. Ele não sabia direito, mas viu Jesus de novo, e dessa vez ele tinha um recado específico. Roberto, você fez a coisa certa. Você honrou seu pai e isso me alegra. Mas agora tem outro trabalho para você fazer. Que trabalho, Senhor? Tem muitos filhos como você era. Muitos pais abandonados como seu pai estava. Você precisa contar essa história. Precisa mostrar para o mundo o que acontece quando a gente esquece de honrar pai e mãe. Como eu vou fazer isso? Você vai saber. Eu vou te guiar. No dia seguinte, Roberto acordou com uma ideia clara na cabeça. Ele ia usar as redes sociais para contar a história dele. Ia expor o que tinha feito, assumir publicamente o erro e mostrar a transformação. Ele gravou um vídeo. Não era nada produzido, era só ele, no celular, falando do coração. Meu nome é Roberto e eu preciso confessar uma coisa. Há alguns meses atrás, eu cometi o pior erro da minha vida. Eu peguei meu pai, o homem que me criou sozinho, que trabalhou até quebrar para me dar uma vida melhor, e eu joguei ele num asilo. Não num asilo decente, não. No asilo mais barato que eu encontrei, um lugar imundo, sujo, onde os idosos são maltratados. Ele contou tudo. O abandono, os meses sem visitar, as desculpas esfarrapadas, a culpa, a visão que teve, o reencontro com o pai, a decisão de trazer ele para casa. Eu tô contando isso porque sei que tem muita gente fazendo a mesma coisa que eu fiz. Jogando os pais em asilos, esquecendo que eles existem. E eu quero dizer uma coisa, a gente vai responder por isso. Se não for aqui, vai ser lá em cima. Porque Deus não esquece. Ele vê tudo. O vídeo viralizou. Em questão de dias, tinha milhões de visualizações. As pessoas compartilhavam, comentavam, muitas chorando, outras se identificando. Teve gente que confessou que estava fazendo a mesma coisa e que ia mudar. Teve filho que foi buscar pai no asilo naquele mesmo dia. Mas também teve gente criticando, dizendo que ele só estava fazendo aquilo para aparecer, para se promover. Roberto não ligou. Ele sabia por que estava fazendo aquilo, e não era pela fama. Repórteres começaram a procurar ele para entrevistas. Ele aceitou algumas, sempre levando a mesma mensagem: honrem seus pais. Cuidem de quem cuidou de vocês. Não deixem o mundo e o dinheiro fazer vocês esquecerem que é importante. Uma emissora grande fez uma reportagem especial sobre asilos no Brasil, mostrando as condições precárias de muitos deles, a falta de fiscalização, os maus tratos. O asilo onde seu Mário tinha ficado foi investigado e acabou sendo fechado. Os idosos foram realocados para lugares melhores e o dono foi processado. Seu Mário assistiu a tudo pela TV, com lágrimas nos olhos. Jesus disse que essa história ia servir de lição para muita gente. Ele estava certo.
Roberto abraçou o pai. O Senhor salvou muito mais gente do que imagina. Pai, a sua dor não foi em vão. E era verdade. Aquela história tinha virado um movimento. Pessoas no país inteiro começaram a repensar como tratavam os idosos. Famílias se reuniram de novo. Filhos pediram perdão. Pais foram tirados de asilos ruins e levados para casa. Era a mão de Jesus agindo, exatamente como ele tinha prometido naquela noite no asilo. Passaram-se 6 meses desde que Roberto tirou seu Mário daquele asilo. A casa estava diferente agora. Tinha uma energia melhor, mais leve. Parecia que quando seu Mário voltou, ele trouxe junto aquele amor de família que andava meio esquecido ali. As manhãs eram uma das partes favoritas do dia. Seu Mário acordava cedo, sempre acordou. Era costume de quem trabalhou a vida inteira de sol a sol. Ele descia devagar, segurando no corrimão que Roberto tinha mandado instalar para dar mais segurança para o pai. Dona Luísa já estava lá, preparando o café da manhã. Bom dia, seu Mário. Dormiu bem? Dorme, Dona Luísa. Dormi que nem um anjo, coisa que eu não conseguia naquele lugar horrível. Ele ainda se referia ao asilo como aquele lugar horrível. E com razão. As memórias daqueles meses terríveis ainda vinham de vez em quando, principalmente à noite. Mas agora, quando vinham, era diferente. Ele não estava mais sozinho. Tinha família por perto. Roberto fazia questão de tomar café da manhã com o pai todo dia antes de ir para o trabalho. Às vezes a Patrícia descia também, e os três ficavam ali, conversando sobre os planos do dia, sobre notícias, sobre a vida. Pai, hoje eu vou dar uma entrevista num podcast. Querem falar sobre nossa história de novo. Você não cansa de contar isso, filho? Não, pai. Enquanto tiver gente abandonando os pais por aí, eu vou continuar contando. É minha missão agora. E era mesmo. Desde que o vídeo dele viralizou, Roberto tinha virado meio que um porta-voz dessa causa de cuidado com os idosos. Ele dava palestras, participava de programas, conversava com famílias, sempre levando a mesma mensagem: honre seu pai e sua mãe. O curioso é que isso não atrapalhou a carreira dele, como a Patrícia tinha medo que acontecesse. Pelo contrário, as empresas começaram a olhar para ele com outros olhos. Um cara que assumiu o erro publicamente, que mudou de verdade, que colocou a família acima de tudo. Isso era caráter. E caráter é coisa rara no mundo dos negócios. Ele até ganhou uma promoção. O chefe chamou ele no escritório e disse: Roberto, eu vi sua história, vi sua transformação. E isso me mostrou que você é o tipo de pessoa que eu quero liderando minha empresa. Pessoas com valores, sabe? Então tô te oferecendo a diretoria da regional. Roberto aceitou, mas deixou claro: eu aceito, mas preciso que fique entendido que minha família vem primeiro. Meu pai precisa de mim, e eu não vou abandonar ele de novo. Eu não esperaria menos de você, respondeu o chefe. A vida das crianças também mudou. O Gabriel e a Júlia aprenderam tanto com o avô nesses meses. Aprenderam sobre respeito, sobre paciência, sobre empatia. O Gabriel virou um ajudante oficial do avô. Ajudava ele a lembrar onde tinha colocado os óculos, acompanhava ele no jardim, jogava dama toda tarde. A Júlia adorava os domingos, porque era quando a família toda fazia almoço junto. Seu Mário ensinava receitas antigas, aquelas que a dona Conceição fazia, e a menina anotava tudo num caderninho cor-de-rosa. Um dia eu vou fazer essas receitas para os meus filhos, vovô, e vou dizer que aprendi com você. Até a Patrícia tinha mudado completamente. Ela que no começo torcia o nariz para tudo, agora era a primeira a defender o sogro se alguém falava alguma coisa. Teve uma vez, numa reunião de pais na escola, que uma mãe comentou: Nossa, mas não é difícil ter um idoso em casa, ainda mais com Alzheimer. Patrícia respondeu na lata: Difícil abandonar quem te deu tudo e depois tentar dormir em paz à noite. Ter meu sogro em casa é uma bênção, não um fardo. A mulher ficou sem resposta. Seu Mário também estava participando de algumas das entrevistas com Roberto. Num programa de TV muito famoso, o apresentador perguntou para ele: Seu Mário, o senhor conseguiu perdoar seu filho pelo que ele fez? Seu Mário olhou para o Roberto, que estava sentado ao lado dele, e sorriu. Eu perdoei antes mesmo dele me pedir perdão. Por que é isso que um pai faz?
A gente ama incondicionalmente. Mas sabe o que eu acho mais bonito nessa história toda? Não é que ele me tirou do asilo. É que ele mudou de verdade. Ele acordou. E agora ele está ajudando outros filhos a acordarem também. O apresentador limpou uma lágrima que teimava em cair. Que mensagem o Senhor gostaria de deixar para quem está assistindo? Eu queria dizer para o pessoal que está aí em casa, se você tem seu pai ou sua mãe vivo ainda, liga para eles. Vai visitar. Dá um abraço. Porque o tempo passa rápido, viu? E quando a pessoa se vai, não adianta chorar no caixão. Não adianta se arrepender. Cuida enquanto está vivo. Demonstra amor enquanto dá tempo. A mensagem repercutiu. As redes sociais ficaram cheias de gente postando foto com os pais, contando histórias de reconciliação, pedindo perdão por erros do passado. Um dia, Roberto recebeu uma carta. Era de uma moça chamada Fernanda, de Santa Catarina. Ela contava que tinha colocado a mãe no asilo há 2 anos, que não visitava porque era longe e tinha muito trabalho. Mas depois de ver a história do Roberto, ela foi buscar a mãe. Quando cheguei no asilo e vi minha mãe, o senhor nem imagina o choque. Ela tinha emagrecido, estava com o olhar apagado, não sorria mais. Eu chorei tanto, Roberto, tanto. Como eu pude fazer isso com ela? Com a mulher que me deu a luz, que cuidou de mim quando eu estava doente, que trabalhou para me dar estudo. Hoje ela mora comigo e eu juro que vou compensar cada dia daqueles 2 anos terríveis. Roberto guardou essa carta e todas as outras que recebeu. Tinha uma caixa cheia delas. Histórias de pessoas que mudaram, de famílias que se reencontraram, de pais que foram resgatados do abandono. Tá vendo, pai? A sua dor serviu para salvar tanta gente. Jesus tinha razão. Ele sempre tem, filho, sempre tem. Numa noite, seu Mário teve outra visita. Jesus apareceu de novo, com aquele mesmo sorriso cheio de amor. Mário, você cumpriu sua missão aqui. Minha missão, Senhor? Sua história tocou milhões de corações. Famílias foram restauradas por causa da sua dor, do seu sofrimento naquele asilo. Você acha que foi por acaso que eu permiti que você passasse por aquilo? Seu Mário ficou quieto, processando. Tudo tem um propósito, Mário. Até a dor, principalmente a dor. É ela que molda, que transforma, que acorda as pessoas. Seu filho precisava acordar, e ele acordou. E ao acordar, ele acordou milhares de outros filhos. Então valeu a pena, Senhor. Cada lágrima, cada noite de solidão, cada momento de sofrimento, tudo valeu a pena. E agora você vai ter sua recompensa. Que recompensa? Jesus sorriu. Continue vivendo, Mário. Continue aproveitando sua família, seus netos, seu filho. Continue sendo essa luz na vida deles, porque o final da sua história ainda não chegou. Tem mais capítulos pela frente e eles vão ser bonitos, muito bonitos. Quando acordou na manhã seguinte, seu Mário estava diferente. Tinha uma paz nele, uma certeza de que tudo estava no lugar certo, no tempo certo. Roberto percebeu. Pai, o senhor está bem? Tá com uma cara diferente. Tô ótimo, filho. Melhor impossível. Sabe, eu estava pensando aqui, a gente devia fazer um churrasco domingo. Chamar os amigos, a família, comemorar a vida. Comemorar a vida. Por quê? Porque a gente tá vivo, filho. Porque a gente tá junto. Porque a gente se ama. Precisa de motivo melhor que esse. Roberto abraçou o pai. Não, pai. Não precisa. O churrasco de domingo virou tradição. Todo domingo tinha gente em casa, risada, conversa, amor. Seu Mário ficava ali no meio, feliz, vendo a família que ele tinha ajudado a construir, a família que tinha se perdido, mas que agora estava unida de novo. As crianças cresceram vendo o avô como exemplo de perdão, de amor incondicional, de fé. Eles aprenderam que família é sagrado, que os mais velhos devem ser honrados, que o amor é mais forte que qualquer erro. Roberto continuou sua missão de conscientização. Ajudou a criar uma ONG que fiscalizava asilos, que ajudava famílias em situação de vulnerabilidade a cuidar dos idosos em casa, que oferecia suporte psicológico para filhos que estavam passando pela difícil fase de cuidar dos pais doentes. Patrícia virou voluntária da ONG.
Ela, que no começo não queria nem ouvir falar de ter o sogro em casa, agora dedicava 3 tardes por semana para ajudar outras famílias a fazerem o que ela fez. Abriu o coração e a casa para os pais idosos. A história do Roberto e do seu Mário até virou filme. Um filme simples, mas poderoso, que passou nos cinemas e depois foi para uma plataforma de streaming. Milhões de pessoas assistiram. Choram, refletiram, mudaram. Teve gente que foi assistir o filme com os pais. Teve filho que levou a mãe que não via há anos. Teve família que se reconciliou ali, no escuro do cinema, chorando junto. E tudo isso porque Jesus decidiu agir naquela noite no asilo. Porque ele viu o sofrimento do seu Mário e decidiu transformar aquela dor em bênção, aquele abandono em lição, aquela injustiça em transformação. Eles ficaram ali, pai e filho, vendo o sol se pôr, em paz, em harmonia, em amor. E em algum lugar, no reino espiritual, Jesus sorria. Porque, mais uma vez, ele tinha mostrado que o amor vence. Sempre vence, que a redenção é possível. Que ninguém está perdido demais, que nenhuma situação é irreversível demais. A história do seu Mário e do Roberto se tornou um testemunho vivo de que Jesus realmente age, realmente vê, realmente se importa. Principalmente com os pequenos, com os esquecidos, com os abandonados. E a mensagem ficou gravada no coração de quem ouviu essa história. Honra teu pai e tua mãe. Cuida de quem cuidou de ti. Ama enquanto há tempo. Perdoa enquanto é possível. Porque no final das contas, o que vai ficar não é o dinheiro que você juntou, não é o cargo que você conquistou, não é a casa grande que você construiu. O que vai ficar é o amor que você deu, o bem que você fez, a família que você honrou. Seu Mário entendeu isso. Roberto entendeu isso. E agora, você que leu essa história, também entende. Que Deus te abençoe, te guarde e te dê sabedoria para valorizar quem realmente importa antes que seja tarde demais.